Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. A hora de comprar barato é agora. Vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo. Vamos economizar. Tem promoções e muita variedade. Tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais pra você. A 100 pau peito bovino Friboi, peça ou pedaço quilo, R$24,80. Carré suíno congelado quilo, R$15,80. Contra filé bovino Friboi, peça ou pedaço quilo, R$34,80. Válidas até 24 de setembro. Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. Na velocidade da notícia que não para de acontecer, com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga, está entrando no ar Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Muito bem, olá, boa tarde a todos. Agora 12:16, estamos começando mais uma edição do programa Rádio Chofer, aqui pela Melodia FM 87.9. Também ao vivo com imagens pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, @Melodia Conquista. Muito bem, 12:16, estamos começando seu encontro diário com muita informação aqui pela Melodia 87.9. Eu sou Genildo Ribas e juntos vamos conferir os principais fatos que estão movimentando, que movimentaram o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país, também notícias do mundo, nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Sempre lembrando que o programa Rádio Chofer é uma iniciativa do Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região, sempre com muito respeito, muito carinho pela categoria. Você que nos acompanha todos os dias sabe do nosso compromisso com a categoria dos rodoviários, porque aqui as notícias mais importantes do dia você confere com credibilidade. A gente fala de economia, a gente fala de política, nós falamos de trânsito, também de clima, tudo o que você precisa saber para seguir muito bem informado na sua tarde. Lembrando que o programa Rádio Chofer é uma iniciativa do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região. Então, fique com a gente que até 13h o programa Rádio Chofer está no ar.
Hoje, 22 de setembro, uma data marcada aí por importantes celebrações. Hoje é Dia Mundial Sem Carro. Sabe o que isso significa? Para você refletir sobre a mobilidade urbana, sobre a poluição, logicamente, porque a gente sabe que os veículos automotores emitem gases que são prejudiciais para a nossa atmosfera, né? Portanto, a ideia é incentivar o uso de meios de transportes alternativos mais sustentáveis, a exemplo da bicicleta, o transporte público, que é o nosso carro-chefe aqui, e até aquela velha e boa caminhada, né? Você que trabalha perto, não precisa ir a pé não, vai andando, né? Qualquer lugar que seja próximo, não precisa ir de carro, melhor dizendo. Vai a pé, vai andando, para evitar aí, nem que seja alguns minutos de poluição no ar. Hoje também é um dia especial, é o Dia do Contador. Uma homenagem ao profissional responsável por organizar, auditar, dar transparência às contas das empresas, das instituições públicas também. Uma categoria essencial que eu me permito fazer parte também dessa categoria, né? Afinal de contas, eu também sou graduado em contabilidade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na qual deixo aqui um abraço especial a todos os professores, a todos os mestres, a todos os doutores da nossa UESB. Portanto, a data do contador, o Dia do Contador, foi escolhida em homenagem à regulamentação do curso superior de Ciências Contábeis, que aconteceu em 1945. Portanto, o contador é um profissional que garante, sim, a transparência, tem muita ética, né, dentro da profissão, e a organização financeira das empresas, instituições e até a administração pública, como eu disse. O contador que é o responsável por analisar os números, por planejar, dar segurança às decisões do empresário. Portanto, nesse dia do contador, a Rádio Chofé aqui deixa o reconhecimento e a homenagem a todos esses profissionais que são peças-chave para o desenvolvimento da economia de um país. Para boa gestão dos recursos, o contador demonstra ali, mostra para o empresário, para o dono da empresa, a análise ali, o relatório contábil, toda o balanço da empresa aí, para que se haja as tomadas de decisões e, logicamente, a boa gestão dos recursos. E olha, para completar hoje inicia a primavera no hemisfério sul do mundo, né? Portanto, as estações das flores começou, das cores, dos dias mais agradáveis. Chegou, estamos na primavera, trazendo esse clima de renovação, de esperança, nesta segunda-feira linda, né? Hoje amanheceu aquele sol brilhante, quando foi umas 8 horas da manhã, o tempo fechou, falei, nossa, como é que pode mudar rápido assim? Achei que ia esfriar bem, porque fechou tudo. De repente, o Astro Rei mostra as caras de novo. É nossa conquista. Alô, nossa conquista aí, tendo as 4 estações no mesmo dia. Portanto, estação das cores, estação das rosas, estação das flores. É a primavera que iniciou. E a Rádio Chofé com muita informação, cultura e prestação de serviço para você. Agora 12:22. E por falar em tempo, por falar em primavera, vamos saber como é que vai estar a previsão do tempo hoje, como é que está sendo na nossa Vitória da Conquista. E a temperatura. Muito bem, o tempo hoje, como eu disse, amanheceu claro, com um sol bem brilhante. De repente o tempo fechou, mas
não choveu, não mudou, só foi aquele momento de nuvens passando pela nossa cidade, esfriou um pouquinho, mas já voltou aí o calor. Temperatura mínima registrada conforme o portal Clima Tempo é de 17 graus e máxima de 28 graus. Não há probabilidade de chover hoje, 0 probabilidade. O vento sopra 10 km por hora. A umidade relativa do ar está em 43% a mínima e 94% a máxima. Portanto, o sol nasceu às 5h33 e irá se pôr às 17h39 na primavera de Conquista. Olha, neste momento, a temperatura está em 27 graus e o vento sopra a 14 km por hora. A umidade relativa do ar está em 46%. Como eu disse, sem probabilidade de formação de chuvas na data de hoje. Você que está aí na rua, levou seu agasalho de manhã, teve que tirar, né? Porque tá um calorzinho aí fora. Agora, 12h24. Vamos saber agora as notícias dos principais jornais do nosso país, as capas de jornais, o que aconteceu no último final de semana. Então agora a gente sabe que... Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, final de semana marcado por muitas manifestações durante o país, né? Manifestações aí que aconteceram em diversas cidades, em muitas cidades do país. Manifestações... Vamos ler aqui primeiro as matérias, né? Então, começar aqui pela Folha de São Paulo, que destaca que manifestações vão às ruas nas 27 capitais contra a anistia da PEC da blindagem. Pois bem, a manifestação foi justamente uma resposta, né? Uma resposta aí às manifestações do 7 de setembro, portanto, as centrais sindicais, o PT, os partidos de esquerda organizaram aí essas manifestações para reivindicar, para falar que é contra a anistia da PEC da blindagem. Né? Então, os jornais, a maioria dos jornais destacam a mesma notícia. O Estado de São Paulo também fala que aliás, aqui já muda de assunto, mas tem uma capa, aliás, uma foto na capa que mostra manifestações. Mas a matéria principal do Estado de São Paulo é que a média salarial do judiciário é quase 3 vezes a do executivo. Todos nós sabemos que o judiciário tem um salário extremamente alto, né? E cheio de penduricalhos, em que isso aumenta muito o orçamento do nosso país em relação aos gastos com o judiciário brasileiro, que é um dos mais caros do mundo. É totalmente controverso. Eles que lutam pela democracia, né? Falam tanto de democracia e têm os maiores salários do mundo. O jornal o Globo destaca que capitais têm protestos contra a PEC da blindagem e anistia. O jornal Estado de Minas tem a mesma matéria. O jornal Zero Hora também informa... o jornal Zero Hora informa que empresas gaúchas, porque o jornal Zero Hora é do sul do país, né? Empresas gaúchas da Bolsa somam lucro menor no agregado, mas tem alta em vários ramos. É um jornal específico do sul do país, Rio Grande do Sul. O jornal Correio do Povo destaca que projeto da dosimetria promete manter tensão política no Congresso. O jornal Correio, que é da Bahia, informa que a arrecadação maior do governo estadual pesa no bolso das empresas e dos cidadãos. Está falando aqui da carga tributária do estado da Bahia, que é uma das mais altas do país. Infelizmente, vivemos num estado que tem uma das maiores cargas tributárias de toda a federação e que temos diversos problemas sociais, né?
o que há uma certa discrepância entre o que arrecada e o que volta para o povo, né? Eu não me importaria de pagar imposto se esse dinheiro voltasse justo para o povo, para nós. Eu queria ser o maior pagador de imposto do Brasil. Sinceramente, eu queria ser o maior pagador de imposto do país. Porém, queria também ver que esse dinheiro retornasse para o povo como formas de benefícios, como forma de segurança, de educação, de saúde, de lazer, de uma série de necessidades humanas. O jornal, vamos finalizar aqui com o jornal à tarde, que também mostra uma imagem da mobilização contra a PEC da blindagem, que tomaram as ruas aqui de Salvador, mas a matéria principal informa que o STF confirma mudança na regra do auxílio-doença. Aí, as principais informações dos principais jornais do nosso país, você encontra aqui na Rádio Chofé, em primeira mão, porque aqui você tem a notícia com credibilidade. Agora, 12:29. Lembrando que direitos não são dados, são conquistados. Por isso, o Sintra-VC luta por garantias de emprego, de renda, para todos os beneficiários da categoria. O associado do Sintra-VC conta com assistência jurídica gratuita na sede do sindicato, ali na Laodiceia Guzmão. Lá você também tem salão de beleza para toda a família, para todos os dependentes, descontos em exames, porque o Sintra-VC tem parceria com várias clínicas, vários hospitais, vários profissionais da saúde, então você tem desconto quando você é associado. Basta ligar 3423-4959 para fazer sua adesão ou ir lá na sede. Sintra-VC tem a gestão de Álvaro Souza, toda a sua diretoria. Agora, 12:31. Ouça agora as manchetes do dia. Hoje o nosso programa vai falar que Vitória da Conquista se destaca em rankings nacionais sobre gestão fiscal e de competitividade dos municípios. Falaremos também que aconteceu já a primeira rodada da 11ª edição do Campeonato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, promovido pelo Sintra-VC. Também há destaque aqui que mais um ano de sucesso absoluto aí na edição do Motorrock em Vitória da Conquista, realizado neste último final de semana. Falaremos também que a Prefeitura de Feira de Santana divulga uma lista com os nomes de pessoas portadoras do HIV. Caso grave lá em Feira, tá dando o que falar. Também tensão no Caribe. Maduro desafia Trump e propõe diálogo aí após os Estados Unidos bombardearem navios venezuelanos, porque não foi um só. E a crise do governo Trump, e aí encolhe a comitiva de Lula nos Estados Unidos. Lula está nos Estados Unidos, né? Portanto, o presidente aí desembarca lá sem nenhum parlamentar. Tá encolhido a comitiva, né? Normalmente vai 1 ou 2 aeronaves gigantes com uma tropa aí, uma gama de políticos, né? Junto com o Lula, quando ele vai ao exterior. Dessa vez, houve encolhimento aí dessa comitiva. Agora, 12:32, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Rádio Chofé. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta com os detalhamentos dessas informações. Não saia daí. O intervalo é muito rápido. 2 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Rádio Chofé.
Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Rádio Chofer. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados. Equipe qualificada e constantemente treinada. Portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time acessando o site praticaservice.com.br praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Você está ouvindo Rádio Chofer. Muito bem, de volta. Não falei que era rapidinho? Agora 12h e 36 minutos. E olha, Vitória da Conquista consolida aí sua posição de destaque no cenário regional. Mais uma vez, é uma eficiência, logicamente, da gestão, comprovada aí pelo índice Firjan de gestão fiscal, divulgado no dia 18, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. A Firjan é um instituto, que fazem algumas pesquisas. Portanto, o município de Conquista pontuou 0,82 pontos no índice de que vai de 0 até 1, Então, classifica aí como excelente gestão fiscal. Das cidades baianas, apenas 3,8 estão dentro desse grupo. O índice avaliou autonomia, gastos com pessoal, liquidez, investimento, referente ao ano de 2024. Esse foi o melhor resultado da Prefeitura de Conquista desde 2013. Nos indicadores de autonomia e de investimento, o município alcançou classificação máxima. A evolução reflete o compromisso aí do governo com a transparência.
né? Então aí a responsabilidade administrativa. Portanto, um bom desempenho não se limita apenas na gestão fiscal. Também o município se destacou na 6ª edição do ranking competitivo dos municípios, subindo 6 posições. No ranking geral, Vitória da Conquista ficou na posição de 227 do Brasil, tá? E em 15% da região do Nordeste. E o segundo melhor da Bahia, analisado aí entre os 418 cidades brasileiras, com o estudo do Centro de Liderança Pública, avalia 65 indicadores em 3 dimensões: instituição, sociedade e economia. Os dados mostram um avanço significativo em diversas áreas. E Vitória da Conquista se destacou especialmente em funcionamento da máquina pública, ficando aí em 50º lugar no geral, que é considerado um excelente desempenho, tá? Vem aí o saneamento, 89º lugar no geral, e meio ambiente, 86º também no ranking geral. Das dimensões de instituição, que avalia sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública teve aí a colocação de 102 no geral. Já em sociedade, que inclui pilares como saúde, educação, segurança, a posição geral foi de 193 e qualidade de saúde 155, segurança 284. Portanto, tá aí, ó, Vitória da Conquista entre os municípios com 300 e 500 está contido nessa quantidade de habitantes, entre 300 e 500. É a primeira da Bahia e a segunda do Nordeste no ranking de competitividade. É um feito aí que reforça aí sua relevância da influência na região, tá? Essa combinação de gestão fiscal eficiente, competitividade em diversas áreas coloca a Vitória da Conquista num patamar de destaque, de fato seguindo o slogan que a prefeitura vem trazendo, que é exemplo para a Bahia, confirmando aí o potencial econômico e desenvolvimento da nossa região, do nosso município sob a região. Portanto, parabéns mais uma vez à nossa Vitória da Conquista, né? A força do povo, que tem, logicamente, uma administração municipal aí que vem refletindo a demanda do povo, vem fazendo jus aí ao voto popular, né, da escolha dessa gestão. Portanto, é a metrópole da região sudoeste, né? Tem que realmente criar a região metropolitana do sudoeste, porque Conquista é o centro, né? É o centro de tudo aqui na nossa região, em saúde, em educação, é um exemplo de segurança. Conquista está numa bolha, né? Dentro de um estado em que a gente vê péssimos índices de escolaridade, de segurança, e graças a Deus ao nosso povo, aos nossos profissionais de segurança pública, estamos conseguindo manter a ordem, né, e a lei dentro do nosso município, dentro da nossa região. Portanto, está aí mais uma honra de ser conquistense, de termos essas respostas através de índices, esses números que comprovam aquilo que a gente fala todos os dias. Temos os nossos problemas, lógico, e a gente vai sempre falar dos problemas também. Não é somente dos resultados positivos, não. Nós temos também diversos problemas na cidade, como qualquer outra cidade grande. Nós temos muitos problemas. E cabe a nós, da imprensa, mostrar e falar e transmitir os problemas da nossa cidade, logicamente, por intermédio dos nossos ouvintes, e aquilo que a gente percebe no dia a dia da nossa cidade, que a gente deve falar. O papel da imprensa é justamente esse: é levar a voz do povo ao maior número de pessoas possíveis, para que esse problema torne-se solução diante da atuação do poder público. Então, se tem uma lâmpada queimada, às vezes o poder público ele não consegue enxergar isso lá na ponta, pelo tamanho e a complexidade da nossa cidade. Aí o ouvinte ele vem até ao meio de imprensa, qualquer que seja, tá?
relata esse fato, esse problema é publicitado. Os profissionais do poder público, que está sempre ligado na imprensa, sempre atento aos problemas, vai lá e escuta aquilo, averigua e resolve o problema. É isso que faz uma sociedade conviver melhor e ter aí as soluções dos problemas de modo em que os problemas cheguem ao poder público. Muitas vezes, gente, as pessoas reclamam, deu o exemplo da lâmpada aqui queimada, e é um exemplo clássico, tá? Às vezes as pessoas reclamam que tem uma lâmpada queimada, e se você perguntar, mas você ligou na coordenação de iluminação pública? Não liguei. E como é que eles vão saber? Eles não têm um efetivo gigantesco para estar em todas as ruas, a todos os instantes, para corrigir aquele problema que aconteceu naquele momento. Portanto, tem meios de comunicações para isso. Primeiro passo, ligar na iluminação pública e informar: a minha lâmpada está queimada na rua tal, número tal, desde o dia tal. Ponto. Anota o número do protocolo. A partir daí, é dever do município estar corrigindo aquele problema. Estou dando um exemplo da lâmpada, mas pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Embasa. Tem um esgoto estourado aqui. Ligou uma, ligou duas, ligou três, não deu certo. Aí sim, vamos para a imprensa. Aí divulga, que aí eles têm a obrigação de fazer. Senão a gente vai ficar batendo naquela tecla ali até eles fazerem o conserto. É o papel da imprensa. E a Rádio Chofé está aqui à disposição para todos. Agora, 12h e 44 minutos. Olha, aconteceu ontem a primeira rodada do Campeonato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, promovido pelo Sintra VC. Excelente campeonato organizado, todo o suporte necessário. Teve 2 jogos neste final de semana, com os resultados iguais. Portanto, ficaram assim, olha, os 2 jogos que aconteceram foi entre o Viação Rosa e o Atlântico. O Viação Rosa venceu o Atlântico por 3-1. O segundo jogo foi entre Viação Novo Horizonte, que venceu a equipe da Transparra por 3-1 também. Por isso que eu disse que foram 2 resultados iguais. Mas não foram empates, tá? Viação Rosa vencedora e Novo Horizonte vencedora desta primeira rodada do Campeonato dos Rodoviários. É a 11ª edição, tá? Portanto, o próximo jogo acontecerá no próximo domingo. Os próximos jogos serão mais de um. Serão 2 jogos no próximo domingo. No dia 29, que terá o enfrentamento das seguintes equipes. Olha, o Águia Branca enfrentará a equipe da Rota Transportes. E a Rosa Mirim jogará contra os Guerreiros do Apoio, do Grupo Bergington. Serão 2 jogaços aí no próximo domingo. Portanto, você que não teve a oportunidade de ir ontem, pode ir no próximo domingo aí, vale a pena. Ok? É a 11ª edição do Campeonato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, promovido pelo Sintra VC e pelo Sindivitcar. É o esporte, é o lazer, além do Sintra VC buscar direitos e garantias dos rodoviários, ele também proporciona esporte, lazer, entretenimento para os rodoviários. Agora 12h47. E olha, mais um sucesso absoluto da edição do Motor Rock, que aconteceu em Vitória da Conquista, realizada no último final de semana. Começou quinta, terminou ontem, domingo. O evento aí já consolidado no calendário cultural da nossa cidade. Reuniu aí motociclistas de várias regiões do país, além dos amantes do bom e velho rock and roll. Foram dias de muita música, confraternização, turismo. A cidade estava lotada, os bares todos cheios, hotéis, restaurantes, que também enriqueceu a economia do local, da nossa cidade. Quando a gente apoia um tipo de evento como esse, é porque a gente sabe que isso vai trazer benefício para a nossa cidade. Diversas bandas se apresentaram no palco montado para o festival. Então, enquanto as motos
dos motoclubes promoveram ali os encontros, cada moto uma mais linda do que outra. Reforçaram ali o espírito de união, solidariedade, um evento pacífico, tá? Muita família, muitas crianças. Eu estive lá no sábado e pude observar em loco que é muita criança, levei as minhas crianças também, gostam muito, para ver todo aquele brilho, né, das motos, o roncar das grandes máquinas de 2 rodas, algumas de 3, né, porque são triciclos também. Então, com a estrutura organizada, um grande público, o Motorrock aí mostrou mais uma vez que Vitória da Conquista é referência em eventos de cultura, alternativas de motociclismo. Portanto, a edição foi marcada não apenas pela diversão, mas também pela segurança, pela energia positiva que tomou conta da nossa cidade. Parabéns aí, Motorrock de Vitória da Conquista. Não é apenas um encontro de motociclistas não, tá? É um festival de música, de gastronomia, de encontros, festival bacana, um grande cartão de visitas, de visita da nossa cidade para todo o Brasil. Cada edição, ela vai melhorando, vai atraindo mais visitantes de várias cidades, vários estados. Como eu disse, movimenta a rede hoteleira, movimenta os bares, os restaurantes. Mas o impacto vai além do financeiro, né? Isso vai criando reafirmando a identidade cultural alternativa de Conquista. A gente precisa sim de muitos eventos, porque isso vai tornando a cidade mais conhecida. E como eu disse na matéria anterior, Conquista está ganhando rankings aí de cidades em relação a diversos aspectos. Portanto, o Motorrock representa aí uma convivência pacífica, né? Solidariedade entre os motoclubes. Então é hora das autoridades locais perceberem o tamanho desse evento, desse festival, e garantir ainda mais, apesar que teve apoio da prefeitura, teve apoio de deputados, né? Diversas empresas da cidade apoiaram esse evento, mas já é uma tradição que deve ser tratado como patrimônio cultural e turístico da nossa cidade. Portanto, aqui na Rádio Chofé a gente acelera junto aí com a cultura, com o povo de Vitória da Conquista. Meio-dia e 50, agora olha a hora, gente. Um grave caso de violação dos direitos humanos foi registrado após a Prefeitura de Feira de Santana divulgar de forma indevida os nomes de moradores diagnosticados com HIV. Olha que lástima, gente. E olha que essa lista foi publicada em um documento oficial disponibilizado no site institucional em que expôs aí dados sigilosos que deveriam estar sob proteção total. A publicação repercutiu imediatamente entre as organizações de saúde, entidades de defesa dos direitos humanos e especialistas em bioética, que classificaram o episódio como uma quebra inaceitável de sigilo médico, além de ferir a Lei de Proteção dos Dados, a Lei de Proteção Geral dos Dados, que é a LGPD. O ato também viola princípios básicos da confidencialidade no atendimento de saúde. Pessoas vivendo com HIV enfrentam ainda hoje um estigma, um preconceito gigantesco. E a exposição desses nomes aí pode gerar consequências graves sociais, não só deles, como de familiares, de profissionais aí, que são perdas irreparáveis. A prefeitura se pronunciou dizendo que foi um erro técnico, um erro de sistema. Mas juristas apontam aí que pode resultar aí em responsabilização administrativa, civil e até criminal. O Ministério Público já foi acionado para apurar o vazamento. Entidades ligadas à luta contra o HIV/AIDS reforçam que situações como essa evidenciam a necessidade de um maior cuidado, respeito e o trato com dados sensíveis à população. Tá aí, a Prefeitura de Feira publicou nomes de pessoas que convivem aí com esse vírus, né? Que muita gente ainda tem preconceito. É terrível, né? Que um caso desse aconteça. Com tanta tecnologia da informação, vai lá e divulgam isso.
Um site institucional. Lamentável. Agora 12h53. E olha, a crise entre Estados Unidos e Venezuela ganhou contornos ainda mais graves. O presidente Nicolás Maduro enviou uma carta direta ao presidente Donald Trump propondo diálogo imediato. Isso aconteceu dias após um ataque da Marinha Americana em uma embarcação venezuelana que deixou 11 mortos. O Trump afirma, sem apresentar provas, que navios apresentavam traficantes de drogas. Já Maduro rejeitou as acusações de que Venezuela seria um narco-estado e declarou que apenas uma fração de droga colombiana passa pelo seu território, ressaltando aí o empenho de forças de segurança no combate ao tráfico. Apesar da carta conciliadora, o clima de escala militar é grande, né? Então, os Estados Unidos anunciaram aí uma mega operação no Caribe, mobilizando 7 navios de guerra, um submarino nuclear, caças F-35. Trump chegou a anunciar aí um terceiro ataque a supostos traficantes venezuelanos. Nossa! Alegando aí ter eliminado narcoterroristas novamente, sem apresentar evidências. Como não, gente? Essa semana eu vi uma matéria que foi interceptado um submarino, né, tipo híbrido, a 1.000 quilômetros da costa. Pois é, e fica negando essas versões, né? O Maduro, negando que isso está acontecendo, está. Então, os Estados Unidos está combatendo aquilo que ele acha que é prioridade, né? Que é o narcotráfico dentro dos Estados Unidos. Isso é real mesmo, tá? O cenário é tenso, é volátil, qualquer momento novos confrontos podem acirrar essa crise aí que ameaça a estabilidade da região carimbenha. Olha, agora 12h55, temos uma notícia aqui quente, tá? Notícia quente em que, falar nos Estados Unidos, os Estados Unidos, o governo americano, melhor dizendo, anunciou sanção pela lei Magnitsky contra a esposa de Moraes. Pois bem, os Estados Unidos aí anunciou sanções contra a esposa do ministro do STF. A esposa dele chama Viviane Bassi de Moraes. As sanções já foram impostas ao ministro, né, por conta da lei Magnitsky, foram ampliadas para a esposa. A decisão foi publicada pelo escritório de combate de ativos estrangeiros e do Tesouro norte-americano. Portanto, assim, os eventuais bens de Viviane nos Estados Unidos estão bloqueados também, ou qualquer empresa que esteja ligada a ela. Moraes e Viviane também não podem realizar transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos, como, por exemplo, cartões de crédito aí de bandeira americana. Olha, essa lei é chamada morte financeira, né? Para quem quer que seja. Quem tem contas está ligado aí aos Estados Unidos, tudo, não é só contas de banco, não, é tudo. Até uma assinatura de TV americana eles não podem ter. Tá aí, o cerco se apertando. O cerco se apertando contra Alexandre de Moraes. Isso é terrível. Agora 12h56. E olha, ainda falando de Estados Unidos e Brasil, é um claro sinal aí da crescente tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou ontem para Nova York com uma comitiva reduzida. A viagem ocorre aí ao meio às ameaças de Trump aí em sancionar autoridades brasileiras por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula decolou da base aérea de Brasília por volta das 10 horas da manhã, com pouso previsto para as 18h45, horário de Brasília. A delegação que acompanha é formada por 6 ministros, 2 governadores. Mas, olha a quantidade de pessoas, 8. Para quem leva um avião cheio, reduziu e muito. A ausência aí de congressistas é um reflexo direto da relação estremecida entre os dois governos. A viagem, em outras circunstâncias, contaria com a ampla
representação política foi enxugada aí para se concentrar em discussões diretas com membros do executivos e uma tentativa aí de navegar pela atual crise. O clima entre essas duas maiores nações do continente azedou aí nas últimas semanas, principalmente com essas sanções, né, contra o Brasil. E acabamos de confirmar que houve aí a sanção para a esposa do Alexandre de Moraes. Portanto, a agenda de Lula lá, ele que vai ser, né, ele que vai fazer a abertura da COP30. Pois bem, olha, essa crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos chega a um ponto delicado, né? Então, a decisão do presidente Lula viajar sem a presença dos deputados revela não apenas o isolamento do Executivo Legislativo do Brasil, mas também uma tentativa de blindar o governo, a agenda diante de pressões externas, né? Com essa ameaça de sanções, o Washington conta com autoridades brasileiras ligadas ao julgamento de Bolsonaro e coloca o Brasil aí numa posição bem vulnerável. Qualquer medida restritiva americana pode impactar diretamente nos setores estratégicos do nosso país, já que os Estados Unidos ainda é um dos maiores parceiros comerciais do mundo, do país, né, do nosso Brasil. Ao mesmo tempo, o endurecimento da postura norte-americana fortalece, sim, o discurso de oposição e vê na crise uma oportunidade de desgastar o governo Lula internamente. O Planalto aposta numa narrativa de soberania nacional, tenta se colocar como defensor da democracia diante de interferências externas. Fato é que estamos diante de uma encruzilhada. Se a diplomacia brasileira não encontrar espaços do diálogo, o Brasil vai entrando cada vez mais numa rota de colisão com os Estados Unidos, em plena conjuntura global instável. É uma pena porque quem paga o preço disso tudo, no fim das contas, é a população, que sente o reflexo no câmbio, no comércio, na política. E isso vai prejudicando cada vez mais o bolso do brasileiro. Agora, 1h em ponto, Rádio Chofé, na onde a notícia ganha voz e a análise crítica. Agora, 1h em ponto, infelizmente, finalizamos por hoje mais uma edição do programa Rádio Chofé. Nesta segunda-feira, aqui pela Melodia FM, você que nos acompanhou pelo Facebook, obrigado pela companhia. Você que nos segue pelo Instagram, também nossa gratidão. Lembrando que o programa Rádio Chofé é idealizado pelo Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região. Agradecemos a todos pela companhia, tá? Pela audiência qualificada, inclusive, tá? Voltaremos amanhã, terça-feira, se assim o nosso bom Deus permitir, a partir do meio-dia. Continue na sintonia, continue na programação da Rádio Melodia, porque daqui a pouquinho tem o portal Notícias Bahia, com ele, Léo Pereira, e com ela, Luciana Novaes. Forte abraço a todos e até amanhã. Rádio Chofé. Você está ouvindo Rádio Chofé. Você ouviu Rádio Chofé, a voz do rodoviário, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Vitória da Conquista. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui, mano.